Olá, estamos de volta com as aulas de Termodinâmica 2. Hoje, na aula de número 14, nós vamos abordar aplicações das propriedades em excesso. Então, os objetivos desta aula são os seguintes. Nós vamos aprender a calcular a variação da entalpia de mistura a partir de um conjunto de dados experimentais. Nós também vamos aprender a calcular a entalpia de solução via dados da literatura e ainda aprender a utilizar um gráfico do tipo composição versus entalpia para que nós possamos resolver e aplicar a balanços materiais. Então, nós já vamos começar essa aula resolvendo um exercício. E esse primeiro exercício diz respeito à determinação do ΔH de mistura a partir de dados experimentais. Veja o que ele diz. Realiza-se um experimento para medir a entalpia de mistura do clorofórmio CHCl3 e acetona C3H6O. Nesse experimento, fluxos de entrada das substâncias puras são misturados em diferentes composições por meio de misturador isolado em estado permanente, o estado estacionário. Este processo de misturação é exotérmico. A fim de se manter a temperatura constante de 14 graus Celsius, o calor é removido e medido. Os dados são apresentados na tabela a seguir. Com base neles, calcule a entalpia de mistura, ou seja, o ΔH de mistura, em função da fração molar e faça um gráfico desses resultados. Aqui nós temos os dados experimentais que foram obtidos a partir do International Critical Tables. Perceba que nós temos os dados sendo colocados da seguinte maneira. Aqui nós temos a fração mássica de clorofórmio, indo de 10 até 90%, e nós temos o calor envolvido nesse processo, que é dado em joule por grama, e observe que esse calor ele tem sinal negativo, indicando o processo exotérmico. E perceba que esse valor ele varia em relação à composição. Então, o que nós vamos fazer agora é utilizar o Excel para tratarmos esses dados e obtermos um gráfico de ΔH de mistura em função da fração molar do clorofórmio. Então, antes de nós avançarmos, propriamente dito, ao Excel, é importante a gente perceber que a gente está tendo um processo de mistura entre clorofórmio e acetona e, devido às interações dessa mistura real, a gente tem uma liberação de energia. E essa energia ela é contabilizada. Veja que os dados experimentais eles estão em função de fração mássica e calor envolvido no processo. Então, o que nós temos que começar a fazer é converter, primeiramente, os dados de fração mássica para fração molar. E eu quero apresentar a você como que a gente faz isso a partir das equações que a gente já conhece. Então, nós vamos iniciar esse problema, primeiramente, convertendo os dados de fração mássica para fração molar. E como que a gente faz isso? Bem, nós podemos fazer isso facilmente da seguinte maneira. Veja que o nosso objetivo final é escrever a fração molar. E fração molar nós conhecemos pela razão entre o número de mols de uma das espécies em relação ao número de mols totais. Nesse caso, eu vou identificar o clorofórmio como 1, e aí nós vamos fazer número de mols de 1 dividido pelo número de mols totais. Mas nós temos como dados de partida a fração mássica. Então, o que nós devemos fazer nesse momento é reescrever esta equação da fração molar em termos dos dados de partida, que são dados de fração mássica. Como que a gente pode fazer isso? Esta fração molar ela pode ser reescrita como sendo na parte do denominador o número de mols totais, sendo o número de mols da espécie 1 mais o número de mols da espécie 2. E agora, o que nós podemos fazer é relembrar a relação de número de mols com massa. Lembre-se que número de mols é massa dividido pela massa molar. Então, o que nós vamos fazer em cada um desses termos desta equação aqui, nós vamos reescrevê-los em termos das massas desses compostos. Então, nós temos aqui massa do composto 1 dividido pela massa molar dele, e aí toda essa divisão
é relacionada com a massa de 1 dividido pela massa molar de 1 mais a massa de 2, massa molar do composto 2. Bem, mas veja que nós ainda não chegamos na condição que nós queríamos. Nós queríamos chegar em dados iniciais de fração mássica. Mas a partir de agora é bastante simples. Veja que a fração mássica ela é a razão da massa de um dos compostos pela massa total da mistura. Então eu poderia dividir tanto o numerador quanto o denominador pela variável massa total. E aí nós teríamos a equação da seguinte forma. Perceba agora, nesta equação completamente aberta, que este termo aqui no numerador, este termo aqui do denominador e este termo aqui do denominador correspondem às frações mássicas do problema. Então nós podemos ainda finalizar essa equação fazendo dessa maneira, onde W corresponde à fração mássica. Então vejam que é bastante simples converter dados de fração mássica para fração molar. Mas agora nós temos que entender como que os dados de calor envolvido correspondem aos valores de ΔH de mistura. Para isso, nós iremos fazer um balanço de energia nesse sistema. Veja que o balanço de energia que nós temos, ele corresponde a um sistema que é composto por duas entradas e uma saída. Lembrando que uma entrada é de clorofórmio, outra entrada é de acetona, e aqui a gente tem a saída da mistura, lembrando que essa mistura ela tem que estar a 14 graus Celsius. Lembrando que esse sistema também possui uma serpentina capaz de retirar o calor do meio reacional. Então, lembrando da equação do balanço de energia, nós temos balanço de energia, du dt, ou seja, a variação da energia interna desse sistema em relação ao tempo, é igual às vazões de entrada, nesse caso, número de mols de I vezes a entalpia molar da entrada, menos a saída, então número de mols de I vezes a entalpia molar de I, mais a taxa de calor, mais a taxa de trabalho. Lembrando do enunciado do problema, nós podemos colocar algumas restrições a essa equação do balanço de energia. A primeira restrição diz respeito ao sistema encontrar-se em estado permanente ou estado estacionário. Quando o sistema está no estado estacionário, significa que a sua energia interna não vai variar com o tempo. Então, apesar de nós termos vazões de entrada e vazões de saída, esse sistema possui uma energia interna constante. Então, nesse caso, du dt pode ser colocado como zero nesse processo. Além disso, nós percebemos que não existe qualquer trabalho envolvido no processo de mistura. Então, nós não temos trabalho elétrico, nós não temos trabalho de turbina e nós não temos trabalho de expansão ou compressão. Então, nesse caso, o termo do W também pode ser removido da equação. Reescrevendo a equação que nós temos, então a equação já com os termos simplificados, ela fica desta maneira e nós podemos, a partir de agora, isolar a variável calor. Então, o calor aqui ele pode ser reescrito como o somatório do número de mols de H de I das correntes que saem, menos as correntes que entram. A partir de agora, nós podemos aplicar essas equações com o somatório para o número de correntes que nós temos no processo. Então, nós podemos dizer o seguinte, vamos chamar a corrente de saída de corrente número 3, então a gente vai ter o número de mols na corrente número 3 vezes a entalpia molar dessa corrente. E as correntes de entrada, que estão aqui, nós vamos identificar com o número 1 e o número 2. Então, a gente tem menos o número de mols de 1 da primeira corrente vezes a sua entalpia molar, menos o número de mols na corrente 2 vezes a entalpia molar dessa corrente. Lembrando que a corrente 1 e a corrente 2 correspondem às substâncias puras acetona e clorofórmio. Bem,
Agora nós podemos aplicar também nessa equação que você vê na sua tela, o fato de que essa corrente de número 3, ela é advinda do balanço de massa. Então, toda massa que entra no sistema é a massa que vai sair do sistema. Então, a gente pode substituir a variável N3 por N1 mais N2. Então, o número de mols da corrente 1 mais o número de mols da corrente 2 formam a corrente 3. Nós podemos, a partir dessa equação, dividi-la pelo número de mols de 1 mais o número de mols de 2. Você vai entender isso daqui a pouco, quando eu te mostrar qual é o resultado. Então, eu estou fazendo uma transformação matemática, porque eu quero mostrar a você o que esses dados representam. Verifica comigo. Se eu dividir todos os termos desta equação por N1 mais N2, a gente vai ter a seguinte equação. Então, aqui, deste lado, a gente tem Q dividido por N1 mais N2. Aqui nós temos dois termos, então esses dois termos eles se cancelam, resultando apenas em H3. Aqui nós temos H1, que vai se conservar, e a gente pode perceber que a gente tem N1 dividido por N1 mais N2. Então, isso daqui vai dar fração molar. Então, aqui a gente tem a fração molar do composto 1. Aqui também, a gente, semelhantemente, pode escrever a fração molar do composto 2 e o H2 permanece na equação. Então, a equação simplificada ela vai ficar da seguinte maneira, observando que, quando nós dividimos a equação do Q maiúsculo pelo número de mols, nós vamos, a partir de agora, ter o Q minúsculo, igual a H3 menos X1H1 menos X2H2. Então, observe esta informação aqui, H3 menos X1H1 menos X2H2 já é uma variável conhecida por você desde a aula de número 4. O que eu estou falando aqui é do ΔH de mistura. Então, observe que o balanço de energia que nós obtivemos, ele vai corresponder ao ΔH de mistura. Então, todo o calor envolvido no processo, ele resulta no ΔH de mistura. Uma outra observação bastante importante é que esse ΔH de mistura, uma vez que nós já estudamos as soluções, ele também corresponderá ao H em excesso, a entalpia molar em excesso. Agora, o que nós temos que fazer é relacionar aquele calor envolvido que nós vimos da tabela com o ΔH de mistura. Para isso, nós temos que analisar as variáveis com bastante cuidado. Então, observe. Nós vimos que o ΔH de mistura ele equivale ao calor envolvido no processo. Mas o ΔH de mistura ele tem que estar com a unidade de Joule por mol. Bem, o que nós tínhamos do enunciado? Do enunciado, nós tínhamos o calor envolvido dado em Joule por grama. Então, Joule por grama de mistura. Então, a gente precisaria, neste momento, relacionar essas duas variáveis. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode lembrar que nós podemos converter esse G, que é a massa da mistura, em número de mols. E para isso, nós poderíamos fazer essa conversão multiplicando pela massa molar média dessa mistura. E essa massa molar média, ela pode ser contabilizada relacionando com a fração desse composto na mistura. Então, a gente poderia reescrever essa equação da seguinte maneira. O calor envolvido em Joule por mol vai ser o calor dado em Joule por grama, vezes a massa molar média, que nesse caso é uma ponderação entre a fração molar do composto 1 e a fração molar do composto 2 em relação à massa molar do composto 1 e a massa molar do composto 2. Então, o que nós temos que fazer é perceber que aqueles dados fornecidos do calor envolvido, eles correspondem ao ΔH de mistura. O que a gente vai ter que fazer nesse momento é só uma conversão de unidades para a gente exibir, a partir de agora, o gráfico de ΔH de mistura em função da fração do composto número 1, a fração do cloroforme. Então, a partir de agora, nós podemos utilizar o Excel para fazer este gráfico. Já deixei aqui as informações que foram
passadas no enunciado do problema. Então, eu tenho a fração mássica de clorofórmio em função do calor envolvido em joule por grama. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é converter esses dados que são em porcentagem para fração. Então, eu simplesmente vou vir aqui e vou fazer este valor aqui dividido por 100. Então, se eu arrastar para todos os valores, aqui eu tenho as frações mássicas envolvidas no processo. Lembre-se que para nós calcularmos a fração molar, nós vamos ter que utilizar aquela relação que foi apresentada anteriormente. E para isso nós precisamos também das massas molares de cada um desses compostos. Então, indo na literatura, você vai encontrar os seguintes valores. Então, a massa molar do clorofórmio é 119,378 grama por mol e da acetona 58,0791 grama por mol. A partir de agora, eu vou fazer a conta em relação à fração mássica para a conversão em fração molar. Como que nós fazemos? Então, vou vir aqui e vou começar da seguinte maneira. Vou colocar um igual e nós temos que começar primeiro pela fração mássica do clorofórmio. Então, a gente tem aqui fração mássica do clorofórmio e vamos dividir pela massa molar do clorofórmio. Lembrando de fixar essa variável. Pronto. Agora, eu fecho esses parênteses e vou colocar dividido e abro mais 2 parênteses. Lembrando que eu vou ter aqui, na parte do denominador, o D5, que representa a fração mássica do clorofórmio, dividido pela massa molar dele, lembrando de fixar com o F4, mais, agora, eu preciso da fração mássica da acetona. Como eu não coloquei na tabela, eu vou fazer 1 menos D5, que é a célula referente à fração mássica do clorofórmio, dividido pelo valor da massa molar dela, lembrando de fixar com o F4. Então, a partir de agora, eu vou cuidar com os parênteses, né? Pronto. E aqui, o primeiro resultado tem que ser 0. Agora, arrastando para todos os valores, veja que por isso que eu fixei aqui com o F4, para que eu possa fazer esse procedimento aqui, ó. Pronto. Então, observe que esses valores eles estão coerentes, uma vez que é 0 a fração mássica e a fração molar, e é 1 também a fração mássica e a fração molar. Agora, o que nós temos que fazer é simplesmente converter os dados do calor envolvido de joule para grama para joule por mol, que nós teremos a informação do ΔH de mistura. Lembrando que este valor ele é negativo. Veja que ele está escrito aqui no topo da tabela, ele não foi colocado nos valores, né? Mas é importante você lembrar nesse momento que o processo é exotérmico. Então, eu tenho menos este valor vezes, agora, a ponderação entre as frações. Então, eu vou fazer a fração molar do CHCl3 vezes a massa molar dele, fixa, mais 1 menos a fração molar do CH3, nesse caso aqui para representar a fração mássica do outro composto, da acetona, vezes a massa molar da acetona. Pronto. Nós temos o primeiro valor que é 0, e agora, se nós arrastarmos aqui vagarosamente, a gente vai encontrar os valores do ΔH de mistura. Então, observe que esses valores eles vão diminuindo e aí eles voltam a aumentar. Então, perceba que esse ΔH de mistura ele corresponde aqui no gráfico a um ΔH negativo. Veja também que os valores em relação aos puros eles devem ser nulos. Assim, no ΔH de mistura e na propriedade em excesso, a gente já viu que esses valores vão para 0. E a gente pode perceber aqui
que nessa composição, a composição de 0,532 da fração molar do clorofórmio, a gente tem a maior liberação de energia possível. Essa liberação aqui do dado da tabela, ela equivale a menos 2.273,1 Joule por mol de mistura formada. Então, é dessa maneira que nós relacionamos dados de calor envolvido no processo em relação a ΔH de mistura. Espero que você tenha gostado desta aula. Se você quiser o template desta aula, confere aqui no link da descrição. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários e não esqueça de deixar o seu like para fortalecer os nossos vídeos. Mais uma vez, eu agradeço a sua audiência fiel, espero vê-lo nos próximos vídeos aqui do canal IUTermo e até uma próxima oportunidade.